Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje falaremos um pouco sobre o banco de dados orientado a grafo, né? Então, eu farei aqui uma introdução do que é um grafo e depois vamos mostrar uma ferramenta aí para que a gente possa trabalhar com esse banco de dados a nível de NoSQL, ok? Iniciando aqui primeiro pelos conceitos, né? Para quem não está muito acostumado aí com as terminologias adotadas, o banco de dados orientado a grafo ele é bastante utilizado, né? Para vários cenários, né? Desde a parte de relacionar um nó a um outro nó e poder colocar aí pesos nessas arestas, né? Problemas aí de busca, problemas de deslocar de um lado para o outro dentro de um mapa, por exemplo, aí como se faz aí nesses aplicativos aí de trânsito, né? Então, até parte comercial mesmo, né? Quando você tem aí uma série de linhas de transmissões de energia, por exemplo, e você quer calcular aí algum tipo de perca, né? Nas subestações ou durante a transmissão dessa energia. Então, as aplicações, elas são bem amplas, né? E é bem bacana a forma como o grafo trabalha, né? Então, eu vou explicar aqui uma parte aqui da teoria e depois nós vamos um pouco para a aplicação, né? Então, as principais terminologias dentro de um banco de dados orientado a grafo, na hora que você vai modelar ele, ao final ele terá alguma coisa parecida com isso daqui, ó. Por exemplo, você teria aqui um nó do grafo, que você teria outro nó, e aqui, por exemplo, um outro nó. Isso aqui é um exemplo da aplicação do grafo. Aqui você poderia ter propriedades como o nome, né, o name aqui, o Dan, certo? A data de nascimento, o Twitter dele, outras propriedades. Aqui vão ter outras propriedades. Do lado de cá você poderia ter outro name aqui. E aqui poderia ser AN, a ano, né? E aí você teria também aqui data de nascimento e outras propriedades dele. E aí você pode criar aqui, então, um relacionamento entre esses caras aqui. Então, você poderia criar aqui um relacionamento entre eles aqui, onde poderíamos dar um nome, né, um label aqui para casado, né? Casado com, e aí você pode dizer qual que é a data, e aqui então você pode dar propriedades entre essas arestas, né? Eles vivem junto desde a data tal, então aqui você pode dar outra propriedade aqui, ó, lives with, e aí você pode colocar aqui a data, ok? E aqui você teria o caso de um homem, né? E aqui, por exemplo, o caso de representação aqui de uma mulher. E aí você pode, né, ter que essa mulher, ela tem um carro, né? Então ela é dona, entendeu? Ela é dona do carro, né? Desde a data, desde a data tal, ok? Então aqui seria um veículo, né? Aqui um carro, né? E aqui você pode dizer que o Dan também dirige esse carro. Então aqui drives. Então essa daqui seria um pensamento de uma modelagem. Carro poderia ter as propriedades de marca, né? Por exemplo aqui Volvo, ok? Modelo, né? Por exemplo aqui, né? O V70 e por aí vai. Então, isso daqui, nessa figura aqui, é um exemplo simples, né? De como você relaciona, como você modela um banco de dados. Então, você tem aqui a noção de nó, você tem a noção aqui de relacionamento entre esses nós, e aqui você tem também a noção aqui de propriedades, noção aqui de propriedades, entendeu? Então, o nó, você pode dar label para ele, né? Você pode dar um nome para ele, ok? Você pode indexar esses caras aqui por nós, você pode fazer algumas coisas nesse sentido. O relacionamento diz como que um nó está ligado a um outro nó. Então, isso daqui é um nó. O meio dele aqui, nós chamamos aqui de aresta, ok? E as propriedades são essas envoltos, né? Do nó, do relacionamento, que seria as nossas arestas,
ok? Que também pode ser indexado em um banco de dados orientado a gráfico. E aí, os grafos eles podem ser um grafo simples, né? Que você tem aqui alguma coisa nesse sentido aqui, né? Esse aqui é um grafo simples, né? Então, são pares, né? Cada um desse cara aqui está relacionando com o outro. Você pode ter um terceiro aqui que poderia fazer algo nesse sentido de relacionamento. Você pode ter a noção que ele pode se transformar em um grafo múltiplo, né? De ida e vinda, quando, por exemplo, está vindo de cá e esse cara também pode fazer um relacionamento aqui. Então, você observa que ele tem esse relacionamento principal aqui e ele tem esse daqui. Ok? Se você poderia dizer que para vir, ele vem por aqui e para voltar ele está indo por lá, né? Essa noção aqui. Isso aqui é um gráfico, então, com múltiplos relacionamentos entre os dois nós, né? Entre esse nó e esse. E você pode ter um gráfico com alto relacionamento, né? Que, por exemplo, aqui, esse nó principal aqui embaixo, ele poderia ter um relacionamento com ele mesmo. Ok? Então, esses aqui são os tipos clássicos, né? Os tipos clássicos de grafo, né? Um grafo que você tem um relacionamento simples entre ele. Um outro gráfico você pode ter um relacionamento que você pode ter duas, né? Ou mais assim. E o terceiro tipo de gráfico, quando você tem, né, um relacionamento aqui, e aí ele tem um relacionamento com ele mesmo. Então, essas daqui são as estruturas mais simples, né, da teoria do grafo. E aí você tem esses grafos, né, com distribuições mais simples, pequenas daqui, né, e você tem grafo mais completo, né, você pode criar aqui mais nós, cada nó que você adiciona aqui, você vai aumentando, né, a complexidade desse grafo, entendeu? E aí você tem alguns tipos na ciência da computação, né? Você pode dizer que o gráfico ele é conectado ou não conectado, por exemplo, né? Você pode dizer se ele tem peso ou não tem peso nas arestas, se ele é um gráfico direcionado ou um gráfico não direcionado, se ele é um grafo cíclico ou acíclico, se ele é um grafo esparso ou se ele é um grafo denso. Entendeu? Se ele é monopartido, se ele é bipartido ou se ele é partido em K versões, né? Então, os gráficos conectado e não conectado, um exemplo bem simples seria isso daqui, ó. Você tem aqui nessa noção, você percebe que eu consigo, né, andar de um lado para o outro, ok? E percorrer se eu precisar, se eu tiver a necessidade, eu posso percorrer todos os nós, né? Eu posso de um nó percorrer e andar e ir para qualquer outro nó. Isso aqui nós chamamos de gráfico conectado, né? A partir do momento que eu tenho esse gráfico e aqui no meio, né, nesse mesma modelagem minha, eu tenho uma situação que eu tenho um cara aqui, uma outra situação que eu tenho um cara, né, aqui, e não há relacionamento entre essas duas partes aqui e essa daqui, é como se eu tivesse três grafos aqui dentro, nós chamamos esse cara aqui de desconectado. É um grafo desconectado de três componentes. Um componente preto, esse componente aqui e esse componente. Esse seria a ideia aí de formação de ilhas, né, dentro dos grafos. A noção de peso é quando eu dou label para esses caras, então esse cara aqui é o A, esse cara aqui é o B, esse cara aqui é o C, esse cara aqui é o D, esse cara aqui é o E, ok? E aí eu falo que para vir de A para D aqui, sei lá, um número representativo aqui 60, aqui é 30, aqui é 40, aqui é 30, aqui é 10. Então, em um problema de busca aqui, para eu sair de A para chegar até I, eu posso pegar o caminho 30, 40, 70, né? Mais 10, 80. Então, eu peguei esse caminho aqui, certo? Eu peguei esse caminho de cá. Então, eu peguei esse caminho aqui, peguei esse,
Peguei esse. Então, eu saí de A e fui até a letra E. Eu gastei 30 com 40, 70 com... Gastei 80 de A para E. Pelo caminho 1. Mas eu poderia sair por aqui, ó. A para D e de D para E. Então, eu gastaria 60 mais 30, eu gastaria 90. Também de A para E, certo? Aqui pelo caminho 2. Então, esse cara aqui é um grafo que não tem peso, e esse grafo aqui é um grafo que possui peso em suas arestas, ok? Então, esse seria a ideia aqui, né? E aí eu posso ter os grafos também direcionados e não direcionados, né? Esses grafos direcionados é quando tem um nó, ok? Que ele relaciona com outro nó, que relaciona com outro nó, por exemplo, que relaciona com esse nó, que relaciona com esse nó. Então, esse cara aqui é a noção de grafo não direcionado, ok? Mas eu poderia direcionar esse grafo através do uso dessas setinhas aqui. Então, de B para C aqui, eu tenho uma setinha aqui, ok? Então, aqui é B, aqui é C, por exemplo, aqui é A, aqui é D, aqui é E. Então, eu poderia ter uma setinha que eu posso ir de C para A, mas eu também poderia ir de A para C. De D eu posso voltar para C, mas de C eu não posso ir para D sem passar por A, ok? E de D eu também posso ir para cá, e daqui eu posso também vir para cá, por exemplo, ok? E aqui valor. Então, esse grafo aqui é considerado como um grafo direcionado, ok? E aí eu tenho também a noção do principal aqui, que é a noção de gráfico cíclico e grafo acíclico, ok? Em um grafo cíclico, né, você consegue, ele sendo direcionado ou não, você consegue percorrer, entendeu? Você consegue de um nó sair para outro e voltar para aquele nó e formar um loop, né? Talvez você pode cair aí num loop, né? Sem ter condições aí de sair desse loop, porque você está em um gráfico que cíclico, né? Ok? Então, nesses gráficos aqui é essa possibilidade. Um grafo acíclico é quando você não pode, de um ponto A, você voltar para um outro ponto e aí você ficar preso. Por exemplo, aqui, ó. Se eu faço essa situação aqui, ó, dessa setinha aqui, ó, essa que eu estou criando aqui, ó, de A até D, se eu criar isso daqui e eu tenho de D para aqui também, e eu posso voltar aqui, então eu formei um cíclico aqui, ok? A partir do momento que se eu tirar esse relacionamento aqui desse grafo, ok? E deixar desse jeito aqui, aí eu tenho uma formação, entendeu? E obviamente eu vou ter que tirar esse cara aqui também para ele poder não formar um ciclo de A para C. Nesse momento aqui eu tenho um grafo acíclico. Por quê? De C eu vou para B, mas de B eu não consigo vir para C. De C eu vou para A, mas A não consigo voltar para C. D eu vou para C, D eu vou para A, e de E eu vou para D. Então, isso daqui nós chamamos esse cara aqui de quê? De acíclico, ok? É onde eu não tenho todos os nós sendo ligados. Isso daqui é um acíclico num grafo direcionado, mas eu também poderia ter ele num grafo não direcionado. Por exemplo, aqui eu teria uma setinha assim, né, para um outro grafo aqui. Então, aqui eu teria um B, aqui eu teria o C, e aí do C eu posso vir para o A, do A eu posso ir para o D, do D eu posso ir para o E, ok? Observa que esse cara aqui, ele é um gráfico também o quê? Acíclico, ok? Porque eu não, é impossível iniciar, entendeu? De um ponto, né? E voltar para esse mesmo ponto sem refazer esse caminho aqui, entendeu? Então, esse daqui seria a noção aí de gráfico cíclico e acíclico. E aí você tem o conceito, né, na nossa área de árvore, né, de árvore
árvores normais, árvore de busca, e são várias árvores na ciência da computação, né? Por exemplo, quando você tem uma noção assim, que você sai de um ponto e pode percorrer para o outro, e você tem um nó de origem, né, um nó inicial, né? Isso tanto para direcionado quanto para não direcionado, né? Isso daí nós chamamos isso daí de árvore, ok? Então, na teoria seria isso. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um nó, esse nó eu posso sair para cá, daqui eu posso vir para cá, daqui eu posso vir para cá, aqui eu tenho essas três situações aqui, ok? Tem esse nó no meio, tem esse nó no meio, tem mais esse daqui, tem mais esse daqui, tem mais esse daqui, aqui e aqui, ok? E sei lá, esse daqui aqui. E aí eu tenho um terceiro aqui, por exemplo, que aí ele tem outros nós. Então, esse árvore aqui é uma árvore, né? É uma árvore sem cíclico, ok? Isso aqui é uma árvore sem ciclo, né? E você sai do nó principal, né? Que nós estamos aqui chamando de nó raiz, né? E você pode descer. Cada nível disso daqui nós chamamos de nó folha. Aqui de nó folha. Ok? Então, esse seria o que você vai andando. Se você chegar na última aqui, essa é o nó folha real dessa árvore. Se eu aplicar alguma estrutura, né, alguma lógica para organizar essa árvore aqui, aí eu posso simplesmente dizer que eu tenho algum tipo específico de árvore. Por exemplo, uma árvore binária. Nós teríamos um nó aqui, cada nó só tem duas subárvores, né? As subárvores aqui da esquerda, a subárvore aqui da direita. Então, esse daqui só pode ter mais dois nós. Esse daqui só pode ter mais dois nós. Esse daqui pode ter mais dois nós. Então, essa seria uma noção de árvore binária. E você tem ela balanceada, não balanceada. Você tem ela de uma forma que os nós da esquerda sempre serão menores que o nó da direita e por aí vai. Então, esse seria a ideia aqui, por exemplo, de uma árvore binária. Estou passando por isso daqui para vocês entenderem, né, a importância aí do grafo, né? E aí você tem como fazer, né? Quando você tem aí um grafo esparso, um grafo não esparso, ou que ele é dividido em vários outros nós aqui, ó, igual esse caso aqui, tá vendo? É uma árvore bipartida, né? É um grafo bipartido. Você tem um, dois, você tem essa árvore aqui, dentro da mesma, né? Você tem essa daqui, duas, você tem essa, três. Então, nós chamamos isso aqui de K partido, né? No caso ali, ele está partido em três. E aí eu posso dizer, eu posso calcular a densidade, né? A densidade dessa árvore. Tem uma regra matemática que você pode estar calculando. E essa densidade, ela é importante para mensurar a dificuldade que o seu algoritmo vai ter para percorrer toda essa árvore, para poder achar algum valor ali dentro, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma árvore nesse cenário aqui, ó, né? Uma árvore não, desculpa, um grafo, né? Porque pode até ser uma árvore, mas vamos chamar de grafo aqui. Então, você tem aqui, né? Você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis nós. Então, existe uma regra lá de densidade que vai ser o quê? Vai ser o que você está trabalhando aqui da quantidade de nós, ok? Nós menos um, você vai dividir isso daqui. E em cima você vai ter sempre a mensuração de duas vezes R, ok? E esse R é o número de relacionamento. R é o número de relacionamento. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 relacionamentos. Então isso daqui eu poderia ser 2 vezes 5 dividido por o número de nó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 6 vezes, entendeu? 6 menos 1. Então isso aqui em cima daria 10. Aqui embaixo daria 6 menos 1, 5. 5 vezes 6, 30. Correto? Então 10 dividido por 30. Se você dividir 10 dividido por 30, 0,3. Então, esse valor aqui, né, quanto menor for ele, mais rápido
vamos se dizer assim, né, mais tranquilo é uma busca dentro dessa árvore aqui. Por isso que eles fazem as divisões e partem os grafos, né? À medida que a sua modelagem, né, a modelagem aqui, né, a sua modelagem está muito densa, então você teria um certo tipo de problema aqui em algumas buscas. Sei lá, vamos imaginar que você tem algo nesse sentido aqui, ó. Vamos colocar algo mais denso aqui, né? Então, você consegue ir de todos para todos, tá vendo aqui? E aí você ainda tem esse cara aqui, você ainda tem esse cara aqui, certo? E isso daqui você vai perceber que ele é muito mais denso do que o de cima. Olha a quantidade de arestas. A quantidade de arestas, ela é muito grande para a quantidade de nós. Aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? Eu tenho aqui 12 arestas, ok? Eu tenho aqui 12 arestas, então seria 2 vezes 12 dividido por... Eu continuo tendo o mesmo número de nó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 6, 6 menos 1. Dividido por 6, 6 menos 1 é a mesma quantidade de nó. Então aqui daria o quê? Daria 30. Né? 5 vezes 6, 30. E aqui eu teria 2 vezes 12, daria 24 dividido por 30. Se você dividir 24 por 30, rapidão aqui, daria 0,8. Ok? Então 0,8 é muito maior que 0,3. Então essa densidade aí é bem completa. Ok? Então essa é a nossa dinâmica. Se eu vier aqui e aumentar mais um relacionamento aqui, ó, por exemplo, vamos supor que eu vou criar um relacionamento desse nó com esse que não existe, entendeu? Aí ficaria o quê? Ficaria 13, entendeu? Certo? E aí eu consigo aumentar, criar um relacionamento, né, a mais de nós aqui, até que eu chego no número maior, e eu fizer uma divisão, e isso daqui der uma densidade, né, de 1,0, aí esse é o cenário que nós dizemos que formou um clique, né? Então, ele é um clique. Vai ser custoso processar isso daí de qualquer maneira, entendeu? Então, isso daqui aumenta um cenário dentro da nossa área chamado de complexidade computacional. Essa complexidade computacional, ela faz os nossos processadores, né, trabalhar de tal forma que ele sempre vai atingir o máximo de ocupação dos seus cores, porque é um modelo baseado em Van Neumann, né? É um modelo que nós temos hoje, né? Então, isso daí não é tão legal isso acontecer, essa complexidade computacional ser alta, entendeu? Então, isso interfere no tempo de execução do algoritmo e interfere também no espaço que esse algoritmo precisa ser processado para poder ser armazenado em memória. Então, é a nível de processamento e a nível de armazenamento, de espaço, entendeu? Processamento e espaço. Então, existe uma conta que você faz aqui, existe uma disciplina chamada Projeto Análise de Algoritmo, que traz alguns detalhes dessa situação para a gente. E aí, o ideal é, num grafo desse daqui, você conseguir partir esse cara, né, dividir ele para que fique, né, mais fácil você processar o seu gráfico. O que é dividir? Equivale a você ter uma situação lá na sua programação, que você tem um for, que você vai de A até uma posição B, né? E você vai processar esse cara. Se você transformar isso daqui num gráfico, desculpa, você teria uma equação de primeiro grau, entendeu? Você teria uma reta. Você teria uma reta aqui, passando em algum lugar, ok? Beleza. Se você tiver um for de A até B, e aí você tem outro for internamente aqui, que pega de B1 até C, ok? E aí você tem, então, um for dentro do for. Então, esse cara aqui,
nós temos O de N, vamos dizer assim, uma reta. Esse cara aqui, você já vai ter um N ao quadrado. Porque em vez de você somar a complexidade de A, do for de dentro, mais o for de fora aqui, na verdade você não está somando, você multiplica. Então, aqui eu gastei N para resolver. Aqui eu gasto N para resolver, aqui eu também gasto N para resolver. Agora, N vezes N, eu vou ter N ao quadrado. N ao quadrado já é um gráfico, né, que ele, né, aqui a gente está falando de tempo, o tempo nunca vai ser negativo aqui, né? Então, ele vai fazer uma parábola lá, não sei se vocês recordam lá do segundo grau. Quanto maior for a quantidade de itens para B, ok? E para C aqui, mais custoso vai topar a minha reta aqui, ó. A minha reta não, o meu ponto. Entendeu? Se a entrada for pequenininha, o custo computacional é tranquilo, né? O custo computacional, ele tá aqui, ó. Ok? Agora, se isso daqui é muito grande e isso daqui é muito grande, então ele vai aumentando aqui, ó. Ele vai topar, por exemplo, uma situação aqui, ó. Nisso daqui, o seu processador aqui, ele está sendo bastante ocupado, assim como o espaço em memória, por exemplo, ok? Se você tem uma situação, então, que você pode ter um for, dentro de um for, dentro de um outro for. Então, você tem aqui de A para B, de A até B, depois de B1 até C, depois de C1 até D, por exemplo, ok? Aí adivinha, né? O que vai acontecer? Aqui você tem um processamento. Para processar esse cara, você gasta N. Para processar esse cara, você gasta N de novo. Para processar esse cara, você gasta N. Por quê? Para cada B1 aqui, você tem que percorrer todo o C. Isso para o primeiro A. No segundo A, no segundo A, você tem que percorrer o B1 de novo inteirinho. No terceiro A, de novo inteirinho. No quarto, por isso que você está multiplicando aqui. Isso daqui vai dar um N ao cubo. Um N ao cubo, dentro do nosso cenário matemático aqui, ele vai fazer algo nesse sentido aqui, ó. Não tem negativo, né? Algo aqui. Observe que essa inclinação aqui, ó, ela é muito mais íngreme do que essa. Aqui é a situação 1, que é a situação 2, por exemplo, aqui é a situação 3. Essa inclinação aqui, ela é muito mais íngreme do que a situação 2, entendeu? Então, se você aumentar demais a quantidade de itens em A, quantidade de itens em B, a quantidade de itens em C, entendeu? Você vai ter um custo computacional muito grande aqui, ok? Então, o que que a gente recomenda? Se você conseguir transformar, se você conseguir transformar essa última situação sua aqui, ó, se você conseguir quebrar esse cara aqui e colocar de fora do for, de alguma maneira você coloca ele aqui para fora, entendeu? Então você vai ter uma complexidade no primeiro de n vezes n, que seria n ao quadrado, né? Que seria o resultado desse cara aqui seria o n ao quadrado, ok? E no de baixo você teria uma complexidade n. Então você teria então n ao quadrado no final, entendeu? Você teria n ao quadrado mais n. Esse seria o tempo que você teria para poder executar. Então, nesse caso aqui, você não teria esse gráfico aqui. Você teria o gráfico assim, ó, né? Aquela parábola, ok? Obviamente, não vai ser uma parábola tão longa assim, vai ser uma parábola mais íngreme do que a anterior, porque ela tem um fator n aqui que tá somando. Só que esse n aqui nem sempre, matematicamente falando, representa muita coisa de custo para a máquina. Então, por isso que nos grafos, a gente quebra os grafos em mais de um grafo, entendeu? Geralmente você quebra em mais de uma estrutura, que a gente chama de coleção, lá no NoSQL, ok? Então, essa daqui seria a nossa ideia aqui de grafo. Então, essa seria a principal motivação, né, para que você possa fazer a divisão do porquê que existem esses grafos aí, né, grafos bipartidos ou com outro número de partição, ok? E aí existem vários algoritmos para grafo, né? Existe um algoritmo de busca de menor caminho, né? Existem algoritmos que tratam
né, de o relacionamento entre esses nós, etc. Então, isso daí tudo tem dentro de um livro chamado, do ponto de vista de ciência da computação, tá? De introdução à teoria de grafo, ou dos grafos, alguma coisa assim, entendeu? Esse cara aqui é bem interessante, né? Então, esse seria um livro que eu recomendaria para vocês estarem lendo aí, ok? Na próxima parte nossa aqui, tem algumas considerações que a gente pode estar fazendo sobre plataformas, né? Isso daí envolve, né, uma pesquisa para você escolher a sua plataforma, né? Qual plataforma que eu devo escolher, né? Isso daí é muito inerente a cada caso, né? Você tem que saber o que que você vai rodar de performance, o que que você vai processar, qual que vai ser os seus modelos, né? Então, basicamente, você tem que escolher uma plataforma que consiga hoje, né? Falando da atualidade, não mais entrando aí no campo da teoria da computação. Você tem que conseguir hoje algoritmos que são paralelizados, esses algoritmos paralelizados, né? Ou que você possa particionar, ou que você possa criar várias tarefas para eles, são muito importantes porque hoje já existe muitos supercomputadores aí fazendo uso da GPU para auxiliar no processamento. Você tem que ter algum algoritmo que consegue fazer trabalhos de execução em batch, né? Análise em tempo real desse grafo, quais são os usos que você poderia ter quando você precisar escalar. Então, essas daqui são coisas que a gente precisa trabalhar. Se esse cara faz muito uso de disco ou não, se faz uma boa alocação da memória ou não, entendeu? E aí tudo isso te direciona para alguns tipos de trabalho, né? Hoje, como a gente fala muito de Big Data, né? É muito comum nós associarmos o Big Data a uma ferramenta da Apache chamada Spark, né? Então, quando você vai trabalhar com grafo, é porque você está indo para um problema da teoria do grafo, onde processamentos comuns não conseguem resolver para você, entendeu? São essas coisas que eu coloquei aqui, ó. Entendeu? Então, assim, um banco relacional nessa situação aqui, ele não consegue processar, ele realmente senta, independente da qual arquitetura de banco ou do hardware que você esteja ali. Entendeu? Então, uma infraestrutura dessa, quando você vai para grafo, é uma estrutura bem específica, que às vezes está até no campo de uma pesquisa para resolver um problema muito exclusivo, né? Então, o Apache Spark, ele é muito bacana, porque você suporta a linguagem. Você pode trabalhar aqui com Scala, você pode trabalhar aqui com a linguagem R, você pode trabalhar aqui com Python, ok? E ele tem uma biblioteca interna chamada opa, Graph, GraphX. Essa biblioteca interna dele existe no Spark desde 2016, tá? Que ele usa data frames aqui, por trás da estrutura, entendeu? Da orientação a gráfico. Aí eles data frames dele aqui, eles transformaram um conjunto exclusivo e específico para trabalhar com banco de dados orientado a gráfico, chamado aqui de Graph Frames, né? Graph Frames. Essa estrutura aqui do Spark, ela é muito importante porque você consegue, através de uma API chamado PySpark, por exemplo, fazer consultas e trabalhar com grafo, né, dentro do seu problema. Então, ele é muito utilizado pela comunidade, né, de cientistas e os cientistas de dados. E aí, o Spark, ele promove algumas coisas para a gente, né? Você tem que na base aqui o Spark, mas ele é formado, né? Se eu não me engano, pelo Spark SQL, né? Ele é um módulo. Depois ele teve a parte de Spark Stream, a parte de Machine Learning Lib,
ok? Ele tem algumas coisas lá dentro. E aí o que eu estou falando para vocês é que aqui também nasceu um cara chamado GraphX, que traz os famosos o quê? Graph Frames. Ou seja, estou falando para vocês que da mesma forma que existe uma infraestrutura de Big Data, né, dentro do Spark para processar dados semi-estruturados, às vezes estruturados ou não estruturados, também tem uma situação aqui dentro desse cara, entendeu? Que é o famoso Spark Graph. O que que é o Spark? O que que é o Spark? O que que é o Spark Graph? É uma API completa do Spark que te ajuda a trabalhar com essas questões aqui, principalmente no campo do processamento da máquina, entendeu? De fazer o bom uso, né, da memória, de fazer o bom uso da CPU, ou de várias CPUs, ou de várias máquinas, de escalar isso, porque aí você estaria dentro já de um ecossistema Big Data. Então é bem bacana isso daí. E aí nasceu também, né, uma plataforma principal chamada Neo4j, ok? Graph. Vixe, Maria, esse cara que pareceu uma Graph plataforma. Esse cara aqui, ele suporta os processamentos transacionais e analíticos de dados orientado a grafo, ok? Ele traz dentro dele toda uma estrutura, uma linguagem de programação própria chamada Cypher, que é uma linguagem de consulta dentro do NoSQL, ok? Que te dá uma maneira, uma perspectiva diferente de fazer consultas, que a ideia deles é que isso daqui se transforme em coisas mais intuitivas, ok? Então, o Neo4j, ele tem uma arquitetura muito bacana. Você vai ter ele aqui no centro, o Neo4j aqui. Ele vai ter aqui toda uma parte aqui de análise de grafo. Então, o grafo, análise relacionada a grafo. Aqui ele consegue fazer todas as transações, então os grafos, as transações dos grafos, ok? Te dá uma interface aqui para você fazer o desenvolvimento e a administração desse cara aqui. E do lado de cá ele consegue te dar ferramentas, entendeu? Ferramentas de análise. Ferramentas de análise, ok? Então isso daqui é a base do Neo4j, ok? Essa daqui é a arquitetura dele. E aí em cima aqui você tem aqui drivers e API. Essas drivers e APIs aqui, ele te ajuda no desenvolvimento, né? Ele te ajuda aqui no desenvolvimento, né? No desenvolvimento aqui das suas aplicações. Para vocês terem uma ideia, com esses drives API, você pode ir lá num banco de dados, por exemplo, Postgre, pegar uma estrutura lá que está relacional e trazer ela para dentro, né? Transformar ela numa estrutura de grafo, ok? Ela tem uma parte aqui, vamos dizer assim, de visualização da informação, né? Que seria aquela parte lá de negócio do usuário, né? De estar muito alinhada aí com a área de negócio, ok? E aí você tem pessoas do lado de cá, equipe de desenvolvimento, desenvolvedores e administradores de banco de dados, e do lado de cá, trabalhando em cima dessas ferramentas de análise, o cientista de dados, ok? E a pessoal de data análise. E aí ele tem uma integração muito forte aqui, ó, muito bacana, ok? Ele chama lá de Data Integration, ok? E aí você tem como comunicar em bancos de dados RDB, MS normais, você pode conectar aqui em NoSQL, né? Você pode conectar aqui em outra base de dados no SQL, você pode conectar aqui em Data Warehouse, que você possa já existir aí dentro.
em data lakes, entendeu? Você pode fazer o que você achar interessante em relação a isso daqui, ok? Então, o Neo4j, ele é baseado, né, numa biblioteca científica de dados. Por isso que eu fiz toda essa introdução aqui falando lá da ciência da computação, porque não tem jeito você construir um banco de dados orientado a grafo que seja potencial, que seja potente e que esse cara não esteja preocupado, entendeu, com a parte de ciência da computação, ok? Então, essa é a forma de você estar trabalhando com o banco de dados do Neo4j, ok? Então, essa daqui seria uma possibilidade de trabalho. E aí, então, onde que eu posso estar obtendo o Neo4j? O Neo4j ele, tem um site, eu vou compartilhar uma outra tela aqui agora, para eu poder... acho que eu compartilhei a tela errada. Certo? Então, se eu posso acessar então aqui o site do Neo4j, neo4j.com. Quando eu acessar esse site aqui, nós conseguimos aí fazer então, né, a parte de visualização do que é o Neo4j. Ele traz aqui 3 situações para vocês, tá? Um livro bacana sobre algoritmos de grafo, entendeu? Com um exemplo aqui rodando em Spark com Neo4j e mais de 20 algoritmos para você praticar ali dentro. Você tem aqui um livro para orientação a grafo em relação ao Neo4j para iniciantes, entendeu? E você tem como clicar aqui e aprender dentro do ambiente que ele dá gratuito online para vocês, que nós chamamos de Sandbox. Sandbox é um ambiente onde você pode ficar brincando e trabalhando os seus relacionamentos e explorando aí a sua ferramenta, né? Então, aqui ele traz algumas ideias, né, de gráfico, como é que funciona, né, que tem, né, como, né, o cliente, né, compra, né, gera uma ordem de compra aqui, uma nota fiscal em cima de produto que está relacionado, que faz parte de uma categoria, entendeu? Que é fornecido, né, por um fornecedor aqui. Então, ele traz algumas situações. Ele fala sobre a linguagem Cypher, né, que eu acabei de falar para vocês, né, que ele traz uma conexão bacana, numa noção de consulta do nó A até uma aresta aqui e um nó B, né? Então ele traz essa forma de fazer essa consulta e ele traz um comparativo, como você estaria fazendo, né, uma consulta nesse grafo aqui, qual que seria a relação com ele, né, com o select em SQL normal. Se você quiser aprender mais, você clica aqui, ok? E aí você pode utilizar para programar JavaScript, você pode ter uma opção de trabalhar aqui com Python, com a linguagem Go, com .NET, com Java. Ele tem algumas formas de você estar trabalhando aqui, ok? Clicando aqui em Get Started, você tem a possibilidade de abrir a sandbox do Neo4j, né? Abrir uma nova aba. Parei. Acabei clicando errado aí. Get Started. Launch Sandbox. Ou você pode fazer um download Neo4j Desktop. Quando você clicar aqui Download Neo4j Desktop, ok? Você pode fazer o download dele, iniciar. Ele vai pedir para você fazer um cadastro bem simples, tá? De e-mail e etc. Ok? Ou você pode vir aqui, autenticar com algum login seu.
por exemplo, aqui com o login aqui do Gmail, né? E aí aqui ele está te dando um ambiente, né, online, está na nuvem, né, que ele já traz alguns dados já pré-estabelecido, né? Tem uma parte aqui de filmes, tem uma parte de investigação criminal, tem o campeonato, dados da Copa do Mundo de 2019, tem parte aqui de recomendações de filmes, ok? Tem aqui a parte de sair de um lado e ir para um outro ponto dentro do OpenStreetMap, né? Que é uma outra possibilidade além do Google Maps, né? Aqui para a parte de cientista de dados, né, tem um gráfico aqui, né? Tem a parte, aqui são vários exemplos, né, de connection tracing, aqui para a detecção de fraude, né? Aqui a parte de Twitter, né? A parte, aqui tem vários, ok? Quando eu cliquei aqui a primeira vez, eu cliquei aqui no pré-build de filmes, né? Mas você tem, abrir um projeto em branco e você pode conectar em alguma API de dados seu e trazer informações suas do seu Twitter. E aí, o que é a informação sua do seu Twitter? Ele vai abrir o seu Twitter, vai consumir todos os dados que você já tweetou lá dentro e vai transformar isso daí num grafo. É muito bacana esse tipo de projeto. Como atividade nossa aqui, eu gostaria que vocês utilizassem uma outra plataforma sem ser a de filmes, tá? Quem tem Twitter, faça uso do Twitter para vocês verem que bacana e o quão é massa essa conexão que eles trazem aqui. Ok? No meu caso, eu cliquei aqui em Movies, no meu sandbox, ok? Selecionei aqui, clico aqui em Loud Project, né? E aí ele vai abrir para mim. No caso de vocês, que é a primeira vez que vocês estão acessando aqui, ele vai trazer para vocês uma consulta aqui, ó, algumas dicas aqui dentro. Você vai lendo, tá, essas dicas e vamos clicando em Next. E ele vai te ensinar a utilizar o Neo4j, ok? E fazer uma consulta e etc. Essa seria o importante. Quando você voltar para o seu desktop, fizer o download, ele vai fazer o download aqui, então, dentro dessa pasta aqui. Aqui dentro vai ter um arquivo com a extensão appimage. Você vai clicar com o botão direito aqui, vai em propriedades, no caso do Linux, tá? Vai na parte de permissões e marque essa opção aqui para poder permitir a execução do arquivo como um programa. Ou você faz via interface gráfica, ou você faz via linha de comando. Linha de comando seria, né? Abrir aqui o Notepad++. Por linha de comando seria, né? chmod, por exemplo, mais x ou a mais x, né? E aqui o nome do arquivo. Ok? Quando você fizer isso daqui, ele vai marcar esse cara aqui como possibilidade de ser executado. Fazendo isso, ele vai habilitar que você clique no botão direito aqui, ó, e mande executar. Ou que você dê dois cliques. Se você der dois cliques nele aqui, ele vai abrir assim como ele abre no Windows. No Windows não tem esse problema, é só dar dois cliques mesmo. Cliquei aqui em executar. Ele vai abrir o meu Neo4j, ok? Ele vai abrir aqui o meu Neo4j. E aí a gente vai, ele vai pedir, no caso, quando você abrir a primeira vez, ele vai pedir para você registrar. Se você registrar com o mesmo e-mail que você colocou aqui no Sandbox, ok? Ele vai trazer esse projeto seu aqui para o seu desktop, ok? Ou então, aqui no online, ele te dá uma chave quando você termina de fazer o sandbox aqui, ele te dá uma chave, tipo uma API que eu gravei a minha aqui para vocês terem uma ideia, ó. Então, isso daqui, ele traz o meu projeto. Se eu pegar esse cara aqui, na hora de registrar, na hora que eu abrir esse cara aqui no Neo4j e eu registrar ele, esses projetos aqui, ó, já vai trazer para mim, por exemplo, aqui, viu que ele trouxe aqui para mim, o Movie Database? Ele já trouxe aqui o Movie Database para mim, ó. Eu não precisei fazer nada. No meu desktop, ele conectou na minha conta local, na minha conta na nuvem e importou.
E aqui, na hora de você criar aqui um banco de dados qualquer que você estiver trabalhando aqui, né, a DD Database, ele te dá a possibilidade de você criar um banco de dados na nuvem, né, um remote RDBMS, né, um remote database, né, ou um banco de dados local na sua máquina local. Eu estou criando aqui a parte de banco de dados aqui local, ok? Essa seria a ideia aqui de por que está utilizando, então, o nosso banco de dados, né, orientado a grafo, ok? No slide que eu vou postar para vocês, ele tem já algumas possibilidades que dá para poder a gente navegar, né? Então, vou colocar aqui para vocês, vou passar por esse slide aqui para que a gente não perca o uso, né? Então, aquela tela de instalação e de configuração é essa, né? Você pode abrir o Launch Sandbox ou fazer o download. Se você, por acaso, quiser fazer a instalação nele, né? Você pode fazer, mas nós vamos ver primeiro a opção de Sandbox. Quando você clicar em autenticar com seu login e senha aqui, você pode escolher uma dessas ou criar uma conta sua própria. Aí ele vai abrir para você selecionar um projeto. Aí você vai abrir esse projeto, igual no meu caso aqui, vai abrir esse servidor. E aí você vai ver que ele vai te dar um passo a passo. Olha, esse daqui é seu projeto. Aí você clica aqui em Next, aqui assim, ó, você clica aqui em Next. Aí vai ter uma hora que ele vai pedir para você clicar aqui, ó, nessa setinha. E aí ele vai te explicando. Ao final, você verá algo no formato abaixo, né? Ok? Que você vai ter aqui a primeira vez que você está conectando, ele te dá aqui o que é a Cypher, né? A Cypher é uma query language orientado a gráfico, usado pelo Neo4j, ok? E ele é muito parecido com as queries de banco de dados, como, por exemplo, MySQL. A ideia dele é fazer as consultas nativas que nós fazemos em SQL, nós fazermos muito tranquilo com a Cypher, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou dar aqui um match, m dois pontos movie, é o que eu estou dando o nome aqui de movie, ok? Quando o meu M, que é o meu movie, ok? Tiver sido lançado maior do que o ano 2000, eu quero retornar um limite de 5. Então, quando eu fizer isso daqui, ele vai trazer, né, aqui 5 filmes aqui lançados acima do ano 2000. Na minha imagem aqui tem mais coisas expandidas, porque eu andei clicando nessas setinhas. Esse grafo aqui, você pode visualizar o resultado em grafo, você pode visualizar em tabela, você pode visualizar em code e você pode visualizar como textos planos, ok? Aqui eu mandei visualizar em grafo, tá? É só você clicar aqui na aba lateral, isso aqui é dentro da sua plataforma, que estou dentro do Sandbox, tá vendo aqui lá em cima? Estou dentro do Sandbox. E aí esse cara permite clicar, arrastar, dar 2 cliques, abrir, fechar, ele permite uma visualização bem bacana, né, sobre o nosso cenário, sobre o nosso cenário aqui do, do grafo, ok? Então, dessa parte aqui seria isso, né? Agora, se eu quiser rodar ele localmente com o Neo4j, basta eu seguir as orientações que eu falei agora para vocês, tá? Né? Eu posso fazer pelo comando, né? chmod, ou clicando em cima do arquivo. Quando eu executar ele a primeira vez, a primeira tela que ele vai trazer lá para mim é essa Software Registration. Eu posso copiar aquela API key minha lá e colar aqui, mandar ativar, e ele já conecta na minha conta. Ou eu posso, né? preencher os valores aqui. Se eu preencher os valores aqui com a mesma conta que eu acessei, então isso daqui vai fazer com que eu consiga conectar na minha conta na nuvem, no meu ambiente sandbox. Tudo que eu estiver brincando lá na minha caixinha de areia, eu posso trazer para cá e continuar essa brincadeira aqui, ok? Explorar a ferramenta. Para eu criar um banco de dados do zero, aqui dentro vai estar vazio, né? Eu posso clicar aqui no ADD Grafo, né? Aqui eles não têm a noção de banco de dados, mas o banco de dados é um grafo, tá? Eu clico aqui em ADD Grafo, escolho se eu quero remote ou local, cliquei aqui em remote, aí eu vou colocar o nome do meu grafo aqui e a senha que você colocou lá no início. No meu caso que eu coloquei admin, tudo minúsculo. Aí você clica aqui em create
ok? Aí ele vai criar o seu banco de dados, mas seu banco de dados não vai estar em pé ainda, não vai estar rodando, não vai estar com o serviço em execução. Aí você clica nesse banco de dados aqui, ok? E vai clicar aqui no botãozinho de Starter, ok? Quando você clicar aqui no botão de Start, ele vai iniciar o processo, ele vai iniciar do processo e vai subir esse banco de dados. Beleza, então agora ele subiu o banco de dados. Qual que é a próxima necessidade? Você pode clicar aqui em Manage. Manage, aqui. Dentro de Manage, você pode parar o banco, você pode abrir o terminal, você pode abrir a pasta que ele está, você pode visualizar os logs, você pode fazer algumas coisas aqui com esse cara. E aqui você pode clicar aqui, ó, em Open Browser. Quando você clicar em Open Browser, aí você vai estar abrindo aquele ambiente todinho, como se fosse um SGBD seu, ok? Quando você clicar nesse SGBD seu aqui, ok? E mandar abrir, ou clicar aqui e ir na opção Open, ele vai abrir uma tela igual essa daqui, ok? E aí, ele já deu lá um comando play, no nome que eu dei do meu banco de dados, que foi move, orientado a gráfico. Quando eu clicar isso aqui e mandar, aí ele vai dar um início no meu banco. E aqui, na primeira tela, ele traz alguns exemplos aqui que você pode ficar brincando, né? Com esses caras aqui. Ok? Então, essa daqui é a interface gráfica, né, do Neo4j, que é essa daqui que eu subi desktop. Então, aqui eu posso iniciar o banco e depois eu mandar abrir. Posso clicar aqui e criar um novo banco de dados, ok? Posso abrir alguns arquivos aqui sobre um guia, né, de como trabalhar com esse banco de dados de Move Database aqui. Algumas possibilidades de eu trazer algumas consultas em cima do Cypher para a entidade Move aqui. Posso adicionar mais arquivos se eu quiser aqui de consulta rápida, que isso aqui vai estar disponível para quem tiver acesso a essa interface. E eu posso também adicionar plugins. Existem alguns plugins aí bacana de importação de dados e etc. Ok? Então, esse daqui é onde é que eu estou no meu banco de dados. Neo4j 4.1.3, tá? Já tem aí outra versão mais nova, né? Eu acredito. Aqui em cima eu tenho os projetos, uma visão de projetos, ok? E aqui eu tenho uma visão das apps que eu posso utilizar. Existe uma ferramenta, né, do Neo4j, tem a parte de galeria de gráfico, Neo Bloom, tem alguma coisa que o Neo4j Browser, que é o que a gente está utilizando aqui quando clica em Open, né? Ele abre o Neo4j Browser, mas tem outras situações. Aqui é a nossa interface, né? Aqui é uma central de notificação, aqui para alterar algumas configurações de proxy, de rede, por exemplo. Ok? Aqui é a minha software key, que eu posso adicionar aqui se eu tiver uma versão Enterprise, por exemplo. Eu posso estar adicionando alguns recursos a mais aqui se eu tiver trabalhando. E aqui em cima, os menus que eu tenho acerca da ferramenta. Ok? Vou voltar aqui para o meu banco de dados. Vou voltar aqui para o meu Neo4j, né? Tá aqui o meu Neo4j Project. É esse cara aqui que a gente vai estar fazendo o uso. Ok? Então tá, então esse é a parte de explorar os exemplos. Se eu executar alguma situação de consulta, ou se eu quiser criar, né, igual por exemplo que eu criei a Matrix, né, e aí ele trouxe para mim esses algoritmos aqui, ó, de como fazer, como foi feita essa criação, eu consigo selecionar, tá vendo aqui, né, algumas personalidades relacionadas aos filmes do qual participou, né. Por exemplo, aqui, ó, o Tom Hanks. O Tom Hanks, ele atuou em That Thing You Do, né, e ele também dirigiu esse filme. Mas ele também ele atuou no Código de Da Vinci, ok? Ele acabou trabalhando em cima de algumas situações nessa noção de relacionamento de os personagens com os filmes, ok? Essa é a nossa ideia aqui de